o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, Jesus. Amém. Eu vou pedir a irmã Jovelina para poder estar fazendo uma oração. Deus maravilhoso, eterno Pai, oh Jesus querido, Jesus amado, Papai do céu, usa a sua serva, meu Pai. Aleluia. Deus fala com ela, conosco, seu bem, Papai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, usa ela, Pai, de uma forma maravilhosa, Pai. Aleluia. E que nós possamos ouvir, que nós possamos também entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não pode ser aceitar. Oh, aleluia. Irmãos, essa palavra ela já foi ministrada aqui na igreja várias vezes. Mas toda vez que nós lemos a Bíblia e pedimos ao Senhor que revele algo da parte dele, o Senhor ele renova a palavra dele em nossos corações. E observando o texto, eu pude ver coisas que eu ainda não tinha visto. Isaías, ele era um homem que já era profeta, né? Mesmo antes de ser limpo, ele já era profeta. E o que eu entendo com isso é que nós, às vezes, muitos de nós estamos dentro da igreja há tanto tempo, nós já vivemos tantas experiências com Deus, mas mesmo assim ainda não estamos limpos por completo. Porque às vezes é necessário que nós nos entregamos completamente a Cristo, como Isaías fez, né? Antes dele ser limpo, ele já era profeta, ele já conhecia, ele já tinha visões do céu, como a gente vê nos capítulos anteriores do livro. Mas Isaías ainda não tinha mudado. Isaías ainda precisava ser mudado, ele precisava ser tocado. E eu entendo que o que aconteceu com Isaías no capítulo 6 é que foi um mistério do Senhor para que Isaías fosse completamente liberto para a obra que o Senhor tinha na vida de Isaías. E eu começo a entender que às vezes Deus vai ter que fazer algo extraordinário nas nossas vidas para que nós tomemos posição perante a palavra dele, para que nós tomemos posição na obra do Senhor, porque às vezes nós começamos a fazer as coisas do Senhor e fazemos e entendemos e lemos a Bíblia, mas nós ainda não estamos limpos por completo, e o Senhor ele não faz uma obra incompleta nas nossas vidas. O Senhor, quando ele começa a fazer, ele faz por completo. Isaías era um profeta, o Senhor falava com ele, mas ele vivia relaxadamente. E é assim que nós estamos vivendo. Às vezes, nós vemos ao culto, mas nós estamos vivendo como se fosse qualquer coisa. Nós, às vezes, vimos ao culto por costume. Nós estamos na igreja, inseridos no meio do povo por costume. Nós chegamos aqui de um jeito e saímos da mesma forma. E às vezes nós falamos: mas o culto foi frio. Mas o Senhor não falou. Mas eu queria ouvir a parte do Senhor. Mas nós não nos posicionamos para que o Senhor faça isso por nós. E às vezes o que está faltando na nossa vida
é que nós nos coloquemos na posição que o Senhor quer. Porque o Senhor, igreja, Ele não quer crentes relaxados. A obra do Senhor ela não pode ser feita relaxadamente. A obra do Senhor é sério. É algo sério. O Senhor não nos chama para viver de qualquer forma. Às vezes nós chegamos no culto de qualquer jeito, nós não ajoelhamos na casa do Senhor para orar mais. Nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nosso pensamento está lá fora. Nós conversamos com um e com o outro, mas não falamos com o Senhor. Aleluia. Nós batemos papo o culto todinho, mas orar e falar com Deus que é bom nada. O Senhor está cansado de vivermos relaxadamente, igreja. O Senhor nos chama a acordarmos. Porque enquanto nós vivemos da maneira que nós queremos, a vontade do Senhor para nós fica de lado. E não é o Senhor que coloca a vontade dele de lado, somos nós. Às vezes, quando vem um visitante, quando vem alguém louvar, quando vem alguém pregar, nós glorificamos, nós nos emocionamos e tudo. Mas a nossa adoração a Deus não pode estar condicionada a quem está no ambiente. Mas a nossa adoração tem que estar condicionada a Cristo. Porque nós não viemos aqui para adorar o homem. Nós não viemos aqui para falar o que o homem quer, para cantar o que o homem quer, mas nós viemos aqui adorar Ele. E se nós condicionamos a nossa adoração a quem está no ambiente, o Senhor vai sendo deixado de lado. O Senhor vai sendo deixado de lado. E o Senhor ele tem que ser o centro do culto. E muitas das vezes nós estamos vivendo como Isaías antes do capítulo 6. Nós temos revelação do céu, nós conhecemos a Escritura, às vezes nós conhecemos a teologia, nós falamos em língua, nós pulamos, nós sapateamos, e às vezes nem isso está tendo mais. Mas nós conhecemos a palavra, mas não vivemos a palavra do Senhor. Porque viver a palavra do Senhor não é só nos vestirmos adequadamente, não é só virmos ao culto, não. Mas vivermos a palavra do Senhor é viver para Ele, é por Ele. É para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. E às vezes nós saímos de casa, eu vou lá no culto hoje, e é só isso. E o nosso pensamento ao sair de casa deve ser: hoje eu vou ali me reunir com os meus irmãos para adorar o Senhor. Aleluia. Hoje eu vou ali me reunir com os meus irmãos para louvar ao Senhor. E nós chegamos aqui e ficamos assim: igreja, não está certo. Eu falo nós porque eu também estou inserida nesse meio. Às vezes, nós estamos esperando grandes coisas acontecer. Assim como Elias, quando estava naquela caverna, passou um vento forte, passou tantas coisas, mas o Senhor falou com Elias em uma brisa suave. E nós estamos esperando talvez um pregador renomado, um pregador que aquele que o povo olha para ele e fala: esse daí tem fogo, esse daí tem poder, para vir aqui e adorarmos ao Senhor. Ou uma pessoa que canta bonito, uma pessoa que fala bonito, que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente. Não, nós estamos aqui para adorar a Cristo. Até quando o nosso coração vai estar focado em coisas pequenas, quando o nosso Deus é tão grande, igreja? Aleluia. Isaías vivia uma vida relaxada, porque ele vivia na companhia de pessoas relaxadas. E aí o Senhor fala, enfatiza, eu acredito que isso teve grande relevância na vida de Isaías, porque foi enfatizado no ano que morreu o rei Uzias. Talvez Isaías estava condicionando o que ele falava para o povo, o que o Senhor mandava ele falar, por conta das companhias dele. A quem nós estamos condicionando a nossa adoração? A quem nós estamos condicionando a nossa intimidade com Deus? Isaías
Isaías é um grande exemplo de libertação. De libertação, ele já era crente, né? Por assim dizer, ele já era crente. Mas ele foi liberto. E quando ele foi liberto, ele começou a fazer a obra do Senhor com sinceridade. Aleluia. Ele começou a fazer a obra do Senhor com amor. Com tanto amor ao ponto de morrer pela palavra do Senhor. E quando Isaías se colocou na posição que o Senhor queria, o Senhor usou ele infinitamente mais. Porque Isaías foi o profeta que profetizou acerca de João Batista. Mais pra frente no livro de Isaías, nós vamos ver Isaías falando: uma voz que clama no deserto, que vai endireitar as veredas e que vai preparar o caminho para o Mestre. Aleluia, Senhor. Quando Isaías se colocou na posição, o Senhor revelou coisas profundas e secretas a ele. E tudo que o Senhor revelou a Isaías se cumpriu. Porque quando nós nos colocamos na posição, o Senhor fala conosco com intimidade, com autoridade, com poder. Aleluia. E às vezes está faltando que nós nos coloquemos na posição em que o Senhor quer. Aleluia, Deus. Não basta chegar aqui dentro da igreja e ficar sentado, não, igreja. Cada um tem seu chamado, mas às vezes o Senhor quer que nós nos coloquemos na posição. O Senhor dá o dom, mas cabe a nós exercermos o dom, porque o Senhor não nos obriga. Não adianta conhecer a Bíblia e não pregar a Bíblia, porque se você conhece, o Senhor te deu o dom, o Senhor está te instruindo a pregar. Mas às vezes para nós está bastando, estamos do jeito que nós estamos. E às vezes existem tantas pessoas que queriam ter o dom, que queriam conhecer a Bíblia, que queriam ter entendimento, que queriam ter uma boa leitura, que queriam ter uma boa voz. E nós temos, e nós não fazemos da maneira que o Senhor quer. E às vezes nós nos perguntamos: ah, Senhor, eu queria ser tão tocado pelo Teu Espírito, eu queria sentir a Tua presença. Mas não basta querer sentir a presença do Senhor quando há um evento, por exemplo, quando estamos nos preparando para um evento, quando nós vamos na igreja de outras pessoas, não. O sentir a presença do Senhor é todos os dias. É nós acordarmos e irmos dormir sabendo que o Senhor esteve conosco durante todo o nosso dia. É nós andarmos com Ele: Senhor, se eu não for, que o Senhor fique comigo. Mas se for para mim ir, o Senhor vai comigo também. Porque se o Senhor não for, eu não quero nem sair daqui. Foi o que Moisés disse. E às vezes nós estamos tomando as nossas próprias decisões, indo com os nossos próprios pés, e depois colocamos culpa em Deus. Mas o crente que anda com o Senhor, ele entende que o Senhor é o líder da sua vida. Nós estamos vivendo baseado no que o Senhor quer para nós. E muitas das vezes nós não queremos viver o propósito, porque o propósito exige de nós. E exige muito, não é pouco não. O propósito exige renúncias que nós não queremos fazer. Eu imagino que quando Isaías foi tocado por aquela brasa, eu imagino que passou pela cabeça dele muitas coisas. Agora eu não posso mais andar com quem eu andava. Agora, se o Senhor mandar eu falar contra o rei, eu vou ter que falar. Se o Senhor mandar eu falar contra quem eu andava, eu vou ter que ir falando. Mas eu vou viver o propósito que o Senhor quer que eu viva. Aleluia. Eu imagino que Isaías pensou várias coisas, que ele teria que sair do conforto da sua vida para viver aquilo que o Senhor queria. E às vezes nós não queremos, igreja. Nós não queremos largar os nossos amigos. Nós não queremos largar as nossas companhias. Nós não queremos
largar a nossa vidinha pacata, sossegada. Às vezes nós estamos querendo sermos amados pelo mundo. E o crente que anda com Deus, ele não é amado pelo mundo. Porque o próprio Jesus foi odiado. Quem somos nós para querermos ser amados pelo mundo? Às vezes nós queremos estar rodeados de pessoas. Mas quando nós começamos a entender que Jesus é o suficiente, Ele coloca as pessoas certas nas nossas vidas. Quando nós começamos a falar, Jesus, mesmo que eu não tenha 10, 20, 15 amigos, o Senhor é suficiente para a minha vida. Ele vai trazer as pessoas certas no momento certo. Jesus, mesmo que eu não tenha muito dinheiro, mesmo que eu não tenha muito o que oferecer, eu vou te oferecer meu coração. Se for preciso renunciar ao emprego para estar na presença do Senhor, nós precisamos. Se for preciso renunciar ao cargo dos sonhos, à faculdade dos sonhos, à casa dos sonhos, nós estamos preparados para viver essas renúncias. Nós estamos preparados para viver da forma que o Senhor quer. Aleluia. Nós estamos preparados para darmos as nossas vidas a Cristo. Porque Isaías profetizou sobre João e profetizou sobre Cristo. E João preparou o caminho para Cristo. João foi amado por Cristo e ele amou Cristo. E uma certa feita alguém pergunta para João Batista: você é o Messias? E ele diz: não. Não, mas vem um aí que é tão poderoso, que é tão limpo, que é tão cheio de poder, de autoridade, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Vem um aí que vai tirar o pecado do mundo. E nós estamos no papel de João Batista, igreja. Nós estamos preparando o caminho novamente para que ele venha. Nós temos a obrigação de anunciar que ele está vindo, que ele vai retornar. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. É preciso que nós sejamos libertos pela autoridade da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode falar assim: ah, mas eu sou crente. Nós somos crentes, mas todo dia nós devemos ser libertos. Principalmente de nós mesmos. Libertos do orgulho. Libertos do ódio. Libertos da luxúria. Porque está cheio de crente dentro das igrejas que não conseguem perdoar. Está cheio de crente dentro das igrejas que não conseguem amar o seu próximo. Está cheio de crente dentro das igrejas que são mentirosos. E nós não devemos ser dessa maneira. Nós não devemos estar condicionados ao que o mundo espera da gente. Porque o mundo nunca vai amar alguém que ama o Senhor Jesus Cristo de verdade. Porque se você ama Jesus Cristo, você prega a verdade. Se você ama Jesus Cristo, você vive a verdade. Jesus é a verdade. E o mundo ama a mentira. Porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo já foi dado a ele. Mas nós estamos aguardando o dia que o Senhor voltará para levar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas nós estamos como aquele povo que o Senhor mostrou para Ezequiel no capítulo 39 do livro de Ezequiel, 37. Estamos como mortos, dormindo. Não é que está morto, não. Mas estamos como mortos. A Bíblia fala que o próprio povo de Israel falou isso. Estamos como mortos e os nossos ossos estão sequíssimos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Muitas das vezes nós estamos daquele jeito. Mas o
Senhor tem poder de nos limpar todos os dias, de nos renovar todos os dias, porque Ele nos ama e é por isso que Ele nos corrige, Ele nos instrui a caminhar para o alvo certo, que é Ele. O alvo é Ele. E quando nós começamos a olhar para um lado e para o outro, nós deixamos de enxergar à frente o alvo que é Cristo. E quando nós começamos a olhar para um lado e para o outro, nós começamos deixamos de enxergar o alvo que é Ele, que é a salvação de nossas almas. Nós começamos a nos importar com tantas coisas que só tem benefício próprio para nós mesmos, esquecendo que nós não vivemos por nós mesmos, mas tudo em nossas vidas deve louvar a Ele. Nós temos que estar preparados, igreja, porque a qualquer momento o Senhor vem aí. E muitos vão ser pegados de surpresa. Muitos vão ser pegos desprevenidos, porque está dentro da igreja, mas está no sono da indolência. Está dormindo. Hoje eu vou no culto porque hoje tem culto. Hoje eu vou no ensaio porque hoje tem ensaio. Eu não quero participar de nada que tem na igreja, porque eu não quero me envolver, eu não gosto de estar no meio das coisas. Eu não quero participar do conjunto, eu não quero participar do círculo de oração, eu só vou lá no culto. E não é suficiente para Deus, não é. Não é. Eu só vou lá no culto porque hoje tem culto. Nós estamos acostumados a vir aos cultos. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos aqui e fazemos a obra dEle, porque nós amamos a Ele. Não é porque fulano de tal vai vir pregar, não é porque fulano de tal vai vir cantar, não é porque fulano de tal vai olhar para mim e vai achar que eu sou santo, que eu estou certo, que eu sou bom, não. É porque eu amo a Ele, é porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que nós venhamos, igreja, condicionar a nossa adoração a Ele. Que nós venhamos condicionar a nossa vida a Ele. Para que em tudo em nossas vidas Ele seja louvado, Ele seja adorado. Vamos olhar para o alvo que é Cristo. E vamos nos dispor, assim como Isaías fez. Senhor, não tem ninguém não. Eu estou com medo, mas envia eu. Vai eu mesmo. Senhor, não tem ninguém não, mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser, me envia. Aleluia. Eu não sei falar bonito não, mas se o Senhor quiser, eu vou lá falar. Eu não sei cantar bonito não, mas se o Senhor quiser, eu vou lá cantar. Foi isso que Isaías fez. Aqui em cima ele fala: ai de mim, porque eu tenho um lábio impuro e habito no povo de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías conhecia o seu pecado. Isaías conhecia o homem que ele era. Mas aí, quando ele é limpo, ele se posiciona. Senhor, não tem ninguém, não, me envia. Me envia. Não tem ninguém para falar, não, eu falo. E é isso que nós precisamos. Nos colocar na posição em que o Senhor quer. Porque quem faz a obra é Ele. Quem faz a obra é o Espírito Santo, que foi nos enviado por intermédio dele. Quem completa a obra em nós é Ele. Você pode não saber, você pode não fazer porque você tem medo, porque você é tímido, porque você é isso, porque você é aquilo outro. Não importa, nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é que você se coloque na posição. Porque quando você se coloca na posição, Ele faz. E é ainda melhor que nós não sabemos fazer nada. É melhor ainda, sabe por quê? Porque quando Ele começar a fazer através de nós vamos ter certeza que foi Ele. Porque quando Ele começar a falar através de nós vamos ter certeza que foi Ele. É bom que nós não sabemos fazer nada.
Porque quando Ele fazer, nós vamos ter certeza que tudo que aconteceu foi Ele que fez e foi para a glória dEle. Porque aí nós não vamos começar a nos gloriarmos. Porque aí nós vamos aprender a dar toda a honra e toda a glória a Ele, que é digno. Vamos, igreja, com sinceridade, cada dia mais. Porque cada um conhece o seu íntimo. Cada dia mais vamos nos entregar a Ele, mais e mais e mais. Porque as almas estão sedentas. E está faltando ceifeiros. Está faltando. Está faltando quem vá por Ele. E somos nós que devemos ir. Somos nós que devemos ir. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Pouquíssimos. E nós que fazemos parte dessa pouca população devemos ir, não devemos nos acovardar. Nós que somos parte desses pouquíssimos devemos ir fazer a obra do Senhor. Não só aqui dentro, mas que quando nós fizermos aqui dentro, nós fazemos com sinceridade também. E com amor pela obra, com amor, com paixão. Igreja, eu não estou aqui dando sermão em ninguém não, estou falando com todos nós, incluindo eu. Incluindo eu. Porque todos nós somos igreja. Mas a palavra do Senhor ela tem que ser pregada como o Senhor quer. Aleluia, Senhor. E é isso que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Vamos fazer por Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Se for preciso que o Senhor nos liberte de algo, que nós venhamos pedir ao Senhor: Senhor, me liberta, porque eu quero fazer a Tua obra. Com amor, com sinceridade. Senhor, se for preciso tocar em algo, toca, mas eu quero viver por Ti. Porque para que naquele grande dia o Senhor me conheça. Para que naquele grande dia o Senhor saiba o meu nome. Porque haverá muitos que vão dizer: eu faço parte da noiva. Mas o noivo não vai saber qual é o nome. Aleluia. Muitos vão dizer: eu faço parte da noiva, que está vestido de branco. Mas no grande dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. E nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos. Mas nós queremos ouvir: seja bem-vindo, minha noiva, que aguardou tanto tempo. Vamos cear junto no céu que está preparado desde a fundação dos tempos. Nós queremos ouvir que nós somos bem-vindos. Então que a cada dia nós nos coloquemos mais e mais na posição, para que o Senhor não nos ache dormindo, para que o Senhor não nos ache como Israel estava naquele momento. A Bíblia fala que eles se entristeciam tanto de estar distante de Deus, coisa que eles mesmos procuraram quando abandonaram o Senhor para adorar outros deuses. Eles se entristeciam tanto que eles falavam que a alma deles doía. Que nós não venhamos chegar nessa situação, igreja, mas que a cada dia o Senhor renove as forças dele em nós, para que nós estejamos preparados para fazer a obra, sabendo que a qualquer momento o Rei vem e Ele vai vir buscar a gente. Nós temos que estar inseridos no meio da noiva que vai ser arrebatada. Nós temos que estar lá naquele dia. E que o Senhor venha nos preparar. Que aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo complete em cada coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.